Olá, pessoal! Impacto ambiental aqui hoje, curtindo aqui um cenário novo, um ambiente gostoso, que aí aos pouquinhos vocês vão, né? Vai passando para vocês conhecerem aqui todo o ambiente. E hoje, dentro desse cenário muito assim, tranquilo, nós vamos estar falando de um assunto que envolve o meio ambiente, a gestão de uma empresa e também a tecnologia. O que as empresas, né, fazem hoje atualmente, o que a tecnologia, né, ela pode estar tendo benefício para a questão ambiental, tanto na área urbana quanto na área rural. Nós temos ali desenvolvimentos, inovações tecnológicas que estão o tempo todo, né, impulsionando a melhorar a qualidade do tempo, a qualidade de produção e também ali o não desperdício, né, dos recursos naturais. Também dentro da empresa, nós temos equipamentos, nós temos também inovação e tecnologia que estão se aprimorando para evitar ali poluição. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. E também, né, alguns outros assuntos que vão, né, estar aí acontecendo durante o processo. E para falar hoje sobre gestão e tecnologia, eu convidei a Julimar Oliveira. Ela é administradora, gestora ambiental, mestre em sustentabilidade pela UEL, pós-graduação em gestão da qualidade pela UEM, planejamento ambiental pela Unicesumar. Ela já foi professora, ela já, né, trabalhou muito na parte de projetos, de pesquisa dentro dessa área, e também, né, ela tem uma empresa de consultoria. E é essa pegada que ela está hoje, né, pós ali, né, vou dizer aposentadoria da parte da docência, né, mas perto de afastamento você está hoje, né, Juliana? Trabalhando, Julimari, trabalhando com a parte de consultoria em gestão ambiental, é isso? Exatamente. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, né, como convidada e poder, de alguma forma, contribuir com conhecimento e trazer alguma coisa que também possa fazer a gente refletir sobre o assunto, né? Então, eu me afastei um pouco da docência, às vezes uma palestra aqui, um treinamento ali, mas o nosso forte hoje é a consultoria ambiental, tá? E essa questão também, claro, diretamente ligada com a gestão ambiental das empresas, né? Juliana, a parte do meio ambiente, ela sempre foi vista dentro das instituições, vou colocar instituição porque eu já pego o setor privado e o No setor público público. também, como mais voltado para marketing, né? Como um diferencial Uhum. ali. Porque se você tivesse alguma responsabilidade social e ambiental, você teria seu produto, né, visto de uma forma diferente. Mas hoje nós notamos que pensamento já não é mais tanto em mostrar a empresa, né, como uma forma assim, de proteção da sua marca, mas ela está sendo mais como uma consciência, como uma necessidade. É isso mesmo? As empresas estão olhando esse diferencial, agora voltando para uma forma mais de gestão, uma forma mais de consciência, uma forma assim, uma pegada mais mesmo de responsabilidade, mas no cunho de ela mesma voltar para a necessidade de meio ambiente para organização mesmo, organizacional dela. Como que a gente observa isso no mercado? Realmente, né, assim, aquela lavagem verde que aconteceu, né, assim, a gente até estudava marketing verde, vamos fazer alguma coisa para chamar atenção nesse sentido do produto, da marca, porque tem alguma coisa verde, um produto era feito com algo reciclável, já dizia que era verde. Então, assim, a gente avançou no sentido por quê? O que que a gente percebeu? A legislação ela está aí e hoje as denúncias elas são muito cotidianas quando você percebe algo errado. Então, assim, por quê? Eu digo que o celular ele é algo tão democrático e é uma tecnologia também, né?
que está acessível a muita gente, que acaba fazendo uma foto ou um vídeo, né, e acaba com aquilo facilitando as denúncias. Então, assim, somadas as denúncias, né, da própria população ou de um concorrente, né, que se vê fazendo as coisas corretas e o seu concorrente não, ele acaba também realizando muitas vezes uma denúncia, nós temos também uma fiscalização mais eficaz nesse sentido. E aí o empreendedor ele passou a entender que é melhor, né, eu já atender a norma, me antecipar, né, trabalhar com a gestão, entender quais são essas normas vigentes para que eu evite uma multa. Porque a multa, quando o empreendimento é montado, historicamente isso não é bom para a imagem dele, tanto uma imagem corporativa ou mesmo a imagem diante do órgão ambiental. E, então, assim, além do que, antigamente eu vejo pelos meus clientes, eles achavam, eu fui multado, vou pagar, tá certo. Não, você não vai deixar de ter que recuperar se você contaminou uma área, se você causou algum dano ambiental, além da multa, né, que é uma parte econômica que vai interferir na parte financeira da empresa, você vai ter que fazer, eu digo, a gestão dessa multa e dessa recuperação agora, porque você vai ter que apresentar uma recuperação para o órgão e, de alguma forma, prestar contas disso. Então, é melhor a gente se antecipar com uma gestão eficaz nesse sentido e evitar isso. Então, você acha assim que a legislação ela trouxe também uma mudança de cultura, né? Tem trazido, tem contribuído para a melhoria. Aliás, eu acho assim, ainda é um peso forte a legislação e esse monitoramento, essa presença também de um fiscal, né, da existente aí dentro das empresas, né, acaba contribuindo. Eu faria uma analogia muito semelhante à parte trabalhista, sabe, assim, lá no passado muitas empresas faziam o mínimo necessário, né, em termos de legislação trabalhista, isso foi evoluindo, né, e assim, dada também o quê? Muitas ações trabalhistas, né, que tiveram que fazer com que as empresas pagassem esse bônus para essas pessoas que se sentiam que a empresa tivesse agido fora da lei. Isso vem vindo também na área ambiental. Então, assim, a própria força da lei nesse sentido vem contribuindo. Somada a isso também a gente vai entrar num outro tema que, assim, tem pessoas já que escolhem, né, a gente vê isso estatisticamente subindo, produtos que têm um atendimento ambiental, né, ou orgânico, ou que faz reciclagem, ou que contribui de alguma forma com uma causa ambiental. Então, a gente percebe também já uma evolução, né, uma pequena jornada, mas existe. O que nós vemos também como campo da pesquisa, que muitas pesquisas também elas estão pensando dentro assim, de voltando à parte da inovação, dos produtos que nós é utilizado normalmente pelo consumidor, em melhorar e fazer um produto voltado mais, né, para a questão ecológica. Então, eles tentam transformar esses produtos. Isso dali, no seu modo de ver, assim, ele é uma parte dessa responsabilidade que eu vejo essa mudança de cultura já, de transformar um produto, mas que seja um produto menos, né, degradável ambiental, ou a lei ali que, como você disse, né, que a lei também veio e ela contribui para que essa consciência floresça, né, dentro desse segmento. O que você... Eu ainda acho que ainda tem a ajuda da legislação, né? A nossa mudança enquanto ser humano, ela é mais difícil, né? Então, assim, a geração que ela nasce já dentro desse ambiente, digamos assim, mais ecológico, né?
ela vem mais favorecida, mas a minha geração, eu digo, a geração dos meus pais, por exemplo, eles vieram para contaminar, porque de uma certa maneira, o que acontecia? Por exemplo, nossos avós, né? Meus avós, muitas pessoas vieram da área rural. Então você não tinha uma fartura de produtos, não é mesmo? Já a geração dos meus pais, né, essa geração, elas iam para o mercado e poderiam ter muitos produtos. Então, assim, esse leque de possibilidades de ter muito compra, essa compra fascinou uma geração nesse sentido, né? De você poder entrar no mercado ou num shopping, comprar o que você pretendia sem menor esforço. Só que isso gera também um montante significativo de resíduos, né? A gente tem que pensar isso em termos de gestão muito alto, né? E hoje, dado esse acúmulo que a gente vê jogado no mar, né, os microplásticos, em vários ambientes que de forma errada, até ilegal, né, ambientalmente incorreto, há já uma geração olhando para isso e preocupado, porque preocupada, porque muita gente quer usar a natureza de uma forma limpa. Por exemplo, assim, a gente tem visto assim, montantes de plásticos no mar. O que a gente vai fazer daqui a pouco se toda a água estiver poluída? Né? Então, assim, já existe, ainda existe aqueles que não se preocupam com isso, né? Mas existe ainda, nascendo, eu acredito, uma nova ideologia, um pensamento voltado para a questão ambiental, porque os problemas estão se agravando. Então, nós podemos dizer que hoje nós temos aí uma geração, né, totalmente voltada ambientalista, vamos colocar assim, né, Não vão, voltada às questões exatamente. do meio ambiente. Seria, sim, um pensamento de gestão hoje, pensar nessa novo tipo de consumidor e trabalhar, desenvolver dentro da empresa produtos para atender esse novo consumidor. Isso é uma tendência hoje, você vê como uma tendência ali. Eu acho A que tecnologia está indo por esse caminho. a tecnologia tem favorecido muito as questões ambientais, né? Então, por exemplo, os drones, né, fazem pulverizações adequadas agora na área rural. Nós temos muita forma de controle de poluição que se pode colocar dentro de uma indústria, controle atmosférico, tratamento de efluente. A tecnologia ela está ficando mais disponível, né? Somada a isso, né, com também a internet que mostra essas informações de uma forma mais facilitada, as pessoas passam a tomar uma nova consciência. Olha, é possível fazer, né? E aí começa também a buscar, a cobrar isso do mercado, né? E assim, muitas empresas passam a se preocupar. E agora, o que a gente vai fazer, né? Então, assim, a gente vê dentro do que nós trabalhamos que ainda é uma grande preocupação o retrabalho, né? Que é lá atrás da época, né, de Tempos e Movimentos, na parte de administração. E se você tem um lote inteiro que você perde, que é um retrabalho, você perde material, energia, mão de obra. E antigamente isso era tudo descartado. Hoje a empresa pensa, e agora? O que a gente vai fazer com esse montante de produto? Alguma coisa a gente vai ter que fazer para reusar, seja ela roupas, calçados. Então, assim, há uma preocupação grande nesse sentido, tanto da empresa e pessoas já preocupadas com a poluição ambiental. Eu percebo assim também dentro das empresas, muitas novidades, né? Porque você tem que pensar, hoje, vou colocar aqui o conceito do ESG, você Uhum. tem que pensar hoje num estilo diferente de governança, você tem que pensar em demonstrar toda essa parte da responsabilidade, né, social, da responsabilidade ambiental, tem também a responsabilidade econômica que as empresas têm. São vários processos, várias novidades variáveis ali que entram dentro de uma gestão. Como que você vê a gestão hoje dentro da empresa? Você que tem sua empresa de consultoria, você está, né, direto nas empresas e observando
perto mesmo, Uhum. dentro da sua gestão, como que elas estão se comportando, como que elas estão resolvendo todas essas questões? Porque nós temos aí leis, né, além de leis fiscais, né, agora na reforma tributária, nós temos também as leis ambientais. Como que elas estão interagindo e resolvendo essas questões internamente? O empresário ainda tem receio da legislação ambiental, né? Ele tem receio da punição, da imagem corporativa se revelar negativamente ao mercado. Então, assim, diante desse receio, ele começou a incutir na sua gestão, procedimentos e mecanismos para evitar isso. Inicialmente, eu diria que iniciou dessa forma. E aí esse empresário ele começa a atender a legislação, seja através de um licenciamento, seja com a implantação de um plano de controle ambiental, com o uso de tecnologias. No decorrer das suas atividades, ele vai verificar que isso traz uma certa segurança para ele, no sentido assim de tranquilidade, e alguns começam até a perceber ganhos, né? Porque se você tratar, por exemplo, o efluente, tem empresa que virou um terceirizado, né? Passou o tratamento de efluente que ela fazia, tem empresas que passam a fazer isso de outros, a lucrar com isso, né? O resíduo sólido, bem segregado, ele pode ser comercializado. Então, o metal hoje, por exemplo, tem valor do que sobra, né? Então, você também tem o plástico, o papelão, que tudo isso você pode segregar, tem um manejo correto dentro. A gente tem feito abrigos de resíduo, baias, todas corretas dentro das empresas, e esse material indo para comercialização. É óbvio que a gente precisa de montante, mas ele começou a perceber que vale a pena, entendeu? Desencadeia uma logística ali, né? Exatamente. Reversa de todo esse processo que o que era considerado antes como um investimento, um custo alto, acaba por si só tendo a sustentabilidade dos projetos ambientais Exatamente. aplicados dentro da. Eu fico muito orgulhosa, por exemplo, quando a gente tem uma empresa crescendo e ela nos chama dessa parte e diz assim: olha, nosso projeto vai aumentar e você pode analisar se precisa aumentar o abrigo de resíduos ou se o armazenamento está correto. Agora a gente vai poder tratar ou armazenar diferente esse efluente. Eu fico bem feliz porque as empresas começam a crescer já pensando: nós não podemos abrir mão, né, do controle ambiental. Porque no passado eu vivi muito isso, a empresa crescia na sua produção e aquele aspecto do controle ambiental, o dimensionamento continuava lá do mesmo tamanho. Então aqui tinha uma geração, já uma produção muito maior, com controle subdimensionado. E hoje a gente já vê uma outra perspectiva. Eu vou aumentar a produção, aí chama a consultoria. Será que eu tenho que aumentar o controle ambiental também ou ele dá conta? Então, a gente começou a perceber essa mudança, que isso é um ponto muito positivo. Essas consultorias, elas são como plano de gestão, plano de gerenciamento ambiental que vocês fazem? Como que funciona, Júlia Maria, A esse tipo nossa de consultoria? consultoria, o nosso forte é o licenciamento ambiental, né? E dentro desse licenciamento ambiental, a gente faz todos os projetos ambientais, desde um plano de controle ambiental, um plano de gerenciamento de resíduos para a saúde, para a construção civil, para resíduos sólidos, todos eles. Nós também trabalhamos com os RIVs, já ouviu falar? Sim. Estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, que é uma obrigação dentro de Maringá para novos empreendimentos acima de 5.000. Tá? Então, assim, todos esses projetos, eles são difíceis muitas vezes para o novo empreendedor aceitar, mas com o tempo ele vai percebendo que faz parte da sua gestão de produção também,
Porque não adianta a gente falar, ah, eu tenho aqui a gestão ambiental isolada de tudo. Não, ela é parte desse contexto, né? Então, assim, se eu tenho lá, por exemplo, vou exemplificar, nós cuidamos muito na área de rótulos e cortinas, essas cortinas que são feitas de PVC aí, que Sim. todo mundo usa. E aí era um horror a fábrica inicialmente quando nós começamos a ir, porque tinha os cortes e tudo que sobrava eles jogavam no chão, né. E ainda um dia eu brinquei, né, porque eu era professora para o dono, infelizmente eu não posso trazer meus alunos aqui, porque a gente vai ter que limpar a fábrica antes. Não tem onde a gente pisar. Ele ficou horrorizado com o que eu falei. Eu falei: "Então vem aqui ver. Que tal se a gente começar a alocar as lixeiras aqui, ó, nos pontos de geração? Você nos autoriza? A gente vai fazer isso". E ele tinha contratado só para entregar um plano de gerenciamento de resíduos. Aí ele falou assim: "Será? Sim, se você não tiver, a gente pode colocar aqui, ó, achar um latão, escrever o nome e depois você vai vender tudo". Então aí depois a gente foi lá e a fábrica circulava normal, com tudo separado. E ele chegou e falou: "Sabe o que para nós? Agora a gente só limpa a fábrica a cada 15 dias, antes tinha que limpar todo dia, chegava no final do dia não tinha onde pisar, ou pisava nas sobras, né". E tá, e o que daí eu brincava: "E o que que você está fazendo com esse material que sobrou?". "Ah, eu devolvo para o fornecedor". "Ah, e esse aqui?". "Eu vendo". "Ah, esse eu não tenho destinação, Júlia, ainda". Porque realmente algumas coisas a gente não tem a destinação. Mas assim, mudou o visual do ambiente, entendeu? Isso deu uma satisfação, porque ele mesmo falou assim: "Nossa, eu posso trazer até um cliente aqui agora". Eu falei: "Agora você pode", porque antes não dava para trazer, né. Então isso, são situações que ele tem que abraçar a causa, e a gestão ambiental ela oferece esses processos, esses procedimentos, e que vai aos poucos incorporando no próprio processo produtivo dele. Seria uma reeducação, vamos Uma colocar assim então. reeducação, Porque, exatamente. eu acho assim que, né, que ele está tão habituado, né, com o dia a No dia, dia a e dia que ele aí nem não enxerga enxergava. mais os É, problemas que tem no exatamente. meio ambiente No dele, na meio própria empresa. ambiente, né, ele nem se dava conta da bagunça que era o chão, né, porque ele olhava lá: "Ah, quanto está produzindo? Ai, precisa". O empresário é assim, nós queremos produtividade, produtividade, né, então tem que, ó, melhorar. E aí você tem que dar esse choque, eu acho que é papel do gestor ambiental também, sabe. É tentar dar esse choque, mostrar, por exemplo, assim, para os meus clientes, né, eu luto muito para comprar prensa, né, eu acho que é um produto que todo lugar deveria ter, não deveria nem ter impostos, eu brinco com isso, sobre ela, porque, assim, a prensa ela é um facilitador, porque a empresa que coleta, o custo dela é alto por conta do transporte. Então é preciso ter volume, e a prensa nesse sentido ela auxilia, a gente já conseguiu colocar em hotéis, em supermercados, entendeu? Que tem a geração de plástico, sai aqueles quadradinho tudo bonitinho, fica organizado, até mesmo o colaborador ele passa a ter um outro olhar para aquele produto, né, bem diferenciado. Então, assim, eh, o gestor, a gestão ambiental, ela também tem que cobrar alguma melhoria, né. Então, nesse sentido: "Ó, tá na hora de vocês fazerem isso, faz tempo que vocês não fazem isso", né. Tá certo que a legislação ela dá caminho, porque, assim, no passado, como que a gente via? Se delegava tudo ao Estado. "Ah, isso é obrigação do município coletar. Ah, isso aí é o Estado do Paraná ou de Santa Catarina que tem que fazer", né. Então, assim, tinha essa ideologia, né. Dentro de um shopping mesmo, a gente lida com shoppings, as lojas: "Ah, isso aí não é obrigação nossa", as lojas falavam, "isso é da direção do shopping que tem que resolver". Eu falava: "Não, é da obrigação de todo mundo", entendeu? Essa parte da responsabilidade, né,
Sim. Exatamente. Você joga a responsabilidade para outro, mas você não percebe que você faz parte do processo, né. Exatamente, você é um gerador também, não tenha nada que a gente faça que não gere um resíduo. "Ai, eu estou usando esse copo para tomar água, não tenho resíduo nenhum", mas quem fez o copo tem, né. Se ele não teve manejo, um direcionamento para o material que sobrou aqui, então eu sou coparticipação disso. Enquanto o ser humano não abraçar essa causa, vai ficar difícil entender a questão ambiental, E entendeu? para aplicar essa gestão ambiental dentro da empresa, há uma cadeia, eu falo assim, dentro dela de educação, né, uma parte para educação ambiental. Uhum, Então não é somente os gestores que têm que ter essa educação ambiental, também tem que ser passado para os colaboradores, tem. porque é uma cadeia, né, que você tem que ter ali. Dentro desse plano de gestão, também embute essa questão da parte da educação ambiental? A Sim, capacitação de é. todos os Hoje a gente colaboradores? tem um item do próprio plano de controle ambiental ou do plano de gerenciamento de resíduos que você tem que falar sobre a capacitação e treinamento, né. Então, assim, você tem que responder por ele, né. Então você pega porque o próprio plano de gerenciamento de resíduos, O ele é um gestor é roteiro. responsável por aplicar esse treinamento. Depende, a gente aplica, mas ele pode delegar ao dono. Mas geralmente o empresário vai pedir para a gente participar junto com a produção dele, né? Então, normalmente, nós não fazemos assim para a empresa toda, né? A gente faz direcionado para cada setor, né? Então, assim, nós focamos mais no processo produtivo. Mas a gente vai lá no setor administrativo e contábil e fala: "Ó, aqui você tem que separar o toner, a lâmpada, né, fazer uma logística reversa disso". Lá na produção já é mais detalhado para separação do que sobra, e aí muitas vezes volta a fazer esse treinamento para tentar melhorar essa segregação. Você falou da logística reversa. As empresas, né, da nossa região aqui é mesmo de Maringá, elas praticam? Agora tem uma portaria nova do estado, né, que está obrigando, se ela não participar efetivamente, ela pode fazer parte e se associar a uma entidade que pratica isso. E como que ela vai fazer? Ela vai pagar, monetariamente pela geração de embalagens que ela tem dentro da produção. Então tem um custo sobre isso, né, e essa entidade que ela se associou, que faz parte da logística reversa dela, é um plano aprovado pelo governo do Paraná, aí ela vai aplicar isso de alguma forma em educação ambiental, em melhorias, para principalmente hoje nós temos das embalagens plásticas. Assim, isso está vindo um pouco pela imposição legal de novo, entendeu? Mas assim, as pessoas estão vendo da necessidade. O que eu acho que precisa ainda assim ter uma evolução nesse sentido é a indústria e de modo geral passar a trabalhar com embalagens que tenham um poder de reciclagem maior. Mas, por outro lado, na nossa região mesmo, aqui no Paraná como um todo, muita coisa é reciclada e transformada naquele granulo, que depois vira Hum. um novo plástico. Então, assim, tem processos e a gente já tem empresas que falta esse material plástico adequado para virar uma outra embalagem, né, o que é muito bom. Então, assim, vários produtos, esses conduítes, aqui nós temos empresas já consagradas, muito boas, até na nossa região, que já utilizam plástico, processa e vira material para novos plásticos. Eles não vão poder ser usados na alimentação, né, tipo, mas eles podem ser usados para outros fins, né, esses produtos reciclados. Metal também, o vidro, né, nós temos aí o trabalho, eu mesmo busco trabalhar, por exemplo, shopping, hotel, que tem geração de vidros com a Ambipar, né.
que também é um conjunto, né, de empresas que se formou para dar conta disso. Então, assim, aos poucos, você vê as empresas se movimentando, criando condições de criar uma cadeia, de certa maneira, de logística reversa, né, de coleta disso e de reaproveitar. Porque se nós pensarmos, o resíduo plástico, ele é considerado não perigoso, o papelão é não perigoso, porque nós temos a classe dos perigosos e não perigosos. Porém, o montante se torna perigoso, né? Joga um montante enorme no rio, joga um montante enorme numa área, por exemplo, Paraná, com terras super nobres para a produção, né, para o cultivo de Contamina, né? qualquer, contamina. Né? A gente diminui a condição ambiental daquele ambiente, o que é um erro. Né? Então, assim, eu acredito já que o ser humano começou a olhar isso e, ao mesmo tempo, sentir na pele, né? Porque olha lá como é que está a França e a Espanha. Né? Então, assim, não sei necessariamente se é uma questão de resíduos, mas é a mudança climática. E o Brasil também tem sentido com o Rio Grande do Sul, né, ventos no próprio Aqui mesmo, né, no Paraná, Paraná, a mudança, né? destelhando. Então, assim, nós vamos ter que, enquanto ser humano, falar para nós mesmos que isso é um problema nosso, não é da empresa, não é do estado, não é do município, é nosso, cada um vai ter que fazer a sua parte. Eu sempre falo aqui que nós temos dentro da cadeia a responsabilidade, né? Responsabilidade compartilhada. Uhum. E a responsabilidade compartilhada, ela vem sempre com esses os atores, né? Que eu falo assim, que nós temos o setor público, temos o setor privado e temos nós, né? A sociedade que temos que estar atento ali para fiscalizar, temos que estar atento ali para orientar, às vezes, né? Olhar, sugerir, né? Não só criticar, mas também sugerir. E a opção nossa de sugestão é da parte de consumidor, né? Você consumir produtos de empresas que são mais responsáveis, de empresas que não que só que produzem o produto, mas que tem dentro da sua estrutura, né, esse conceito também, né, ambiental. Eu acho que é por isso, né, Julimara, que tá mudando um pouco, né, o hábito, o costume ali e essa nova cultura de pensar também nessas questões do meio ambiente para uma questão de reestruturação, né? De você voltar esse conceito para dentro da gestão e mudar o modelo de gestão. Exatamente. Você Esse pensa, olhar, esse modo de agir da empresa, né? Lá no passado entendi, eu tenho a gestão ambiental porque estão me obrigando, a legislação me cobra, deixa aí que é bom ter, entendeu? Né? Dizer que tem. Só que agora ela viu que não dá mais só para fazer de conta, né? Que ela tem que ser inserida dentro do processo. e que ela pode ganhar com isso E ela também, né? pode lucrar com Porque isso. antes se pensava assim, mas eu lembro quando vem, né, eles já falam assim, mas quanto isso vai me custar? Preciso colocar um Exatamente. equipamento novo, preciso colocar um equipamento para diminuir, né, a poluição dos gases que vai para a atmosfera, preciso colocar um equipamento para diminuir, ou uma reestruturação física, estrutural para diminuir a poluição, né, que vai para a água, a contaminação, eu preciso pôr lá um depósito para eu fazer os recicláveis, né, um acondicionamento lá para poder ter um descarte, né, depois dos resíduos sólidos. E quanto que isso custa? Quanto que custaria? Hoje a gente percebe que isso dali tudo pode virar um módulo de sustentável, né? Sim. De trazer retorno. Antigamente nós falávamos que nós tínhamos o produto e o subproduto, né? Hoje nós temos o produto, o subproduto e, né, O rejeito. o rejeito Lá no final que que ele você vem pode ainda reutilizar reutilizar de alguma de forma. alguma forma aquilo lá e não jogar. Exatamente. Nós temos um empreendimento que a gente cuida e ele tem um paisagismo bem grande. E é muito bonito. E uma das finalidades é absorver o CO2 do estacionamento, dos carros. E tem árvore, tem bastante verde. E tem um jardineiro, tem uma empresa de jardinagem.
E eu sempre brinco, pelo amor de Deus, para de plantar, porque aqui nasce muito e vai dar muito container de folha de poda, né? Então, assim, e custa, embora seja biodegradável, para destinar custa e pesa, né? E daí eu falei assim, o que que a gente pode fazer? E eu sempre nem partiu de mim. Daí ele falou assim, se a gente usasse esses galhos, eu falei, nossa, a melhor solução que você poderia me dar, reusar esses galhos em algum lugar. Então ele falou assim, então a gente vai incentivar a comprar um triturador. Eu falei, excelente, eu vou te ajudar. Entendeu? A empresa comprou um triturador e ela espalha no próprio jardim, tá? O triturador não foi caro. Ao longo de menos de um ano ia ficar mais barato do que o montante de containers que iria destinar, e ela usa parte disso no próprio jardim triturado ali, ela coloca. Ele espera diminuir, secar um pouco, né, o montante dessas folhas e reutiliza. E vai de encontro nisso que você falou. Quando você começa a gerir, fazer, você vai descobrindo métodos que vai trazer benefícios. A empresa diminuiu o custo. Por quê? Porque o dono, eu falo, nossa, ele é vaidoso nesse sentido. Ele ama aquele paisagismo, mas ele tem um custo, então a gente tem que administrar isso. E o papelão mesmo. Quando que a gente imaginava que a gente ia vender uma caixa? Imagina, Não é imagina. verdade? Que basta lá ó, tirar o volume, eu falo, desmonta, põe uma em cima da outra. Daqui a pouco você tem um volume. As latinhas, né? Também que você junta. Ah, vamos colocar aí uns 10 anos atrás, nós fizemos eu fui acompanhar meus alunos em uma empresa de atacado. E eles deixavam o papelão a céu aberto lá, porque eles faziam doação. Então, todas Aham. as caixas vinham, colocavam o produto, pegavam os caixotes, as caixas, que as caixotes de Oxe, madeira, colocavam a céu aberto lá. Aí eu questionei, falei assim, mas por que que vocês deixam a céu aberto, né? Cobre pelo menos para quem for vir buscar não molhar, não né? molhar, né? Não estragar pelo menos o produto, né? E aí foi feita a pesquisa, foi feito o desenvolvimento tudo, eu falei assim, olha, isso dali é dinheiro. Por que que não vende, né? Uhum. Aí um dos meus alunos foi feito assim um cálculo lá, só para ver quanto que a empresa teria no mês, né, de acúmulo daqueles papelões que estavam lá. Eles repensaram, né, de fazer doação ou, né, reutilizar aqueles papelões lá. E hoje você entra no atacado, você olha, eles reaproveitam a caixa Reaproveita. porque não tem mais a sacolinha, né, plástica Aham. para Não você levar. tem. Então você leva pelo próprio Pelo papel, pelo porque papel, ele causa um dano muito menor do que um sim. plástico, né? Então você percebe assim que o que mudou de 10 anos, né, para cá? Mudou, sim, né? Mudou. A presa própria da consciência, própria de É. você se pensar de uma forma diferente, né? Olhar aquilo lá não vou dizer assim como uma consciência ambiental, mas vamos assim olhar como uma diminuição de custo, uma diminuição de despesa, né? Você está amenizando Um seus gastos, o reaproveitamento. reaproveitamento, porque é isso que nós podemos, de uma forma de responsabilidade econômica, pensar, né? De você reaproveitar o máximo que você pode para diminuir mesmo os gastos que você tem dentro Exatamente. da empresa. É uma nova forma de gestão, né? Você É uma nova forma de olha, gestão e a gente também enxerga isso que se não tiver esse olhar da parte do empresário, hoje tem alguns já se sentindo até, nossa, chega a ser, não diria feio, mas é como se fosse um empobrecimento do conhecimento daquela empresa, entendeu? Não lidar com isso, ou se negar, né, a lidar com isso. Você você tem que superar essa ignorância, né, essa negação. pensar de forma inteligente dentro de uma cidade Exatamente. inteligente, né? É, para ter uma cidade Isso, inteligente, isso porque é o estigma. Maringá é uma cidade diferenciada nesse sentido, né. Então, assim, a gente trabalha em outros municípios, até em outro estado. Santa Catarina tem uma consciência boa também, entendeu. São Paulo tem uma lei rigorosa, mas muita gente ainda poluindo.
Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né. Então, assim, a gente ainda fica muito triste, de ver que uma companhia de saneamento luta contra uma ligação ilegal de despejo direto para o rio, né. Gasta-se, assim, ainda muito dinheiro, por conta de que foi feito uma ligação errada, criminosa, sem ir para o tratamento para não ter custo, não sei exatamente o motivo, né. Então isso ainda é muito triste. E assim, a gente tem que lutar enquanto brasileira, gestão ambiental também, para esse saneamento chegar para todo mundo, né. Só essa semana, pessoal, ela lembrou bem que das conversas, só essa semana nós tivemos 2 situações. Essa situação da ilegalidade, né, de estar Uhum. mandando para o riacho, né, poluição de uma empresa que foi amplamente divulgada, né, pela TV e também pelo jornalismo, né, e também, ao contrário, né, a tecnologia, né, de implementos agrícolas que estão aprimorando a qualidade para que diminua menos desperdício de grãos, Uhum. que melhore a qualidade da produção e que não danifique muito o produto ao ato, né, de colher. Então, nós temos assim duas partes ali. Uma que um grupo que está usando a tecnologia, está usando todas as técnicas para melhorar e ter essa consciência, né, ambiental. E nós ainda temos, né, o outro, né, grupo que ainda está naquela mentalidade, naquela cultura de falta de responsabilidade, de não pensar nessa responsabilidade compartilhada, não pensar na questão do meio ambiente, não pensar com o outro, né, o parte coletivo. Eu parto muito dessa, né, pessoa assim, de quando você não tem essa consciência ambiental, porque você não tem também esse pensamento coletivo. Porque o meio ambiente, ele traz isso, né? Essa parte da educação ambiental, ela traz isso, né? A parte da coletividade, né? De você pensar. E quando você está dentro da empresa, você está fazendo a gestão da empresa, é justamente isso, né? Porque você tem a responsabilidade social, porque a tua empresa tem um papel, né, dentro da sociedade. Seus colaboradores, né, dependem daquela estrutura daquela empresa. Então, essa consciência, essa cultura, essa forma de ver, essa nova gestão, ela tem que pensar isso, né? Não funcionário, colaboradores, que cada atividade que se desenvolve dentro da organização da empresa, ela tem que ser pensada ali de uma forma que isso vai ser vista, né, com a comunidade externa de uma forma positiva ou negativa, dependendo da política, né, da empresa que ela toma. Então, isso dali tudo vem com uma forma de consciência de ser melhor e de uma forma inteligente, né? Pensar de uma forma inteligente, ser uma empresa inteligente, ser um colaborador dentro de uma empresa, mas diferenciada, pertencimento, né? Daquilo que está acontecendo lá. Então, eu falo assim que é uma gestão agora do futuro, não é? Você pensar no meio ambiente, mas pensar ele de uma forma inteligente, né? Exatamente. Lá atrás, a gestão ela lutava porque o meio ambiente era visto como um lugar de recipiente de resíduos, né. Então, assim, o meio ambiente é o lugar que a gente despeja resíduos, seja lá para aterrar, seja no rio, seja a poluição atmosférica, né. E esquecia que o meio ambiente, na verdade, é a riqueza de uma nação e das empresas, porque assim, um meio ambiente saudável é rico, né, em uma série de fatores, seja produtivo na área rural, seja um ar poluído, é ruim, você tem que a própria empresa, se ela polui, se ela não tem um equipamento adequado, ela vai ter que dar conta, né. Então, assim, você precisa para você, para sua população, de um ambiente saudável e de algo que provém recursos para sua empresa de forma até vamos pensar então só em custo? Num custo menor, porque se tiver poluído, vai ter controle ambiental, descontaminação, e isso vai gerar custo. Então, assim, eu acho que hoje existe já um pensamento que está mudando nesse sentido, tirando essa ideia de que ai, meio ambiente é só um recipiente de resíduo. Não, ele é um gerador de riquezas, né?
E até complementando, né, sem indo mais para frente, hoje nós temos também, dentro da política, um movimento, né, que está acontecendo e que, de uma forma inteligente, nós temos que ficar atentos, né, para entrar dentro também desse processo. Recentemente foi aprovado a política da parte dos créditos de carbono, né, Uhum. que está sendo muito comentado ali, está se regulamentando, está, né, finalmente, né, depois de tanto tempo que está Finalmente. lá, está realmente se concretizando, e é um nicho ali que, se a empresa estiver preparada, ela já pode ir também, né, por esse Nós caminho de estamos investimento, né? estudando. Porque não é só produto, né? O que eu Não, vejo, assim, que o meio ambiente ele abre essas é, questões, esse olhar, ele amplia isso dali. Não é só o produto que você vende, mas é a forma como você vende, a forma como você faz você manejo, faz a é, sua organização produzir, que faz com que você também ganhe, né, pela própria estrutura que você e a monta, descarbonização ela vai vir muito de encontro com a produção mais limpa, né. Então de justamente. você introduzir formas de produção mais limpa dentro do seu negócio. E essa produção mais limpa não é simplesmente você fazer um produto e vender um produto que tem uma pegada Não, ecológica, não. É a sua é a organização, né, sua organização interna. interna, toda ela. É o que você aderiu de tecnologia, de processos, né? Tanto no âmbito produtivo, operacional, quanto administrativo, que você vai ter que documentar isso, né? Eh, cuidar para você evitar qualquer dano, digamos assim, em termos de punição legal, né? Então, são vários itens que vão somar para essa questão, né? Não é só comprar uma máquina e falar: "Olha, agora, eu não estou poluindo mais", mas é toda a gestão. E tem gente já interessada nisso, viu? Muita Muita gente. gente interessada. Eu brinco assim, que eu falo que antes nós só pensávamos na ISO, né. Aham. Nossa, nós temos que, ver os procedimentos e, né, as tarefas, É, procedimentos, e porque nós temos os processos, porque tem que ser de acordo com a ISO. Hoje, agora, nós temos também a ISO e os ODSs, né, os os ODS, objetivos também têm que estar, de desenvolvimento sustentável também tem que estar junto, né, com a parte de regulamentação. exatamente. Aí eu também vou até além, eu falo assim que a ISO é normativa, são as leis, são as normas, os procedimentos que você tem, né, que acatar, né, para que você possa ter o mínimo, né, aquele Uhum. parâmetro. As ODSs, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, como que você vai implantar, né, dentro da ISO todos os procedimentos de uma forma que isso não traga altos investimentos, que ela tenha sustentabilidade, né. Então, cada atividade que você desenvolve dentro da empresa, você é um projeto, e esse projeto ele tem que ser autossustentável. E você tem que Exatamente. pensar na responsabilidade do resultado disso, que aí são os objetivos, né. E esses objetivos ele incorpora, né, ele é multidisciplinar e incorpora No jeitão da tudo no empresa, né, jeitão da vamos falar empresa. assim, né, no jeitão da No jeitão da empresa. empresa. Se não incorporar, fica uma coisa falsa, né, tipo, parece que não cola, né, eu falo assim, tem que grudar, tem que identificar essa forma de agir junto com o jeitão da empresa. E acaba se naturalizando com o tempo, Sim. sabia? A gente fala que estou falando naturalizando, mas acaba instituindo É isso. porque vira, né, hábito e É, costume, vira você um vai hábito. fazendo e quando Esse é você o já está grande incorporado na objetivo. cultura já, né, da política da empresa É, e ela está lá. pelo menos na nossa consultoria, esse é o grande objetivo, que isso se naturalize e não vira nenhum peso, quando vê a pessoa está fazendo já, entendeu? É, esse é o grande objetivo, que esses objetivos se incorporem à realidade da empresa. Ao mesmo tempo, eu quero deixar claro aqui assim, olha, eu converso bastante nas empresas e também com os colaboradores. Ninguém, gente, gosta de trabalhar numa empresa que é tida como contaminante ou ambientalmente incorreto. A pessoa tem vergonha de falar. Ela chama.
ô Júlia, você podia vir aqui, né, tentar resolver esse problema, olha aí o que está acontecendo. Aqui ninguém resolve. Por que isso aí? A pessoa não está satisfeita com aquilo. E a pessoa que, o colaborador, ele vê uma contenção de líquidos químicos, ele vê o tratamento, ele faz questão de mostrar, sabe? Ele tem orgulho de mostrar. Eu ando no pátio muito, eu estou acostumada. Esses dias eu fui a gente fez coleta, porque quando você tem o efluente, o estado ele obriga a fazer a coleta no rio também, né, para ver se, para monitorar. E Sim. eu fui dessa vez junto com o laboratório, porque eu precisava ver umas coisas. E nós passamos, estava um milharal. E um dos meninos, a gente viu muita joaninha, muitos bichinhos. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Será que é biológico, né? Tem alguma coisa diferente aqui. Daí ele pegou várias e falou assim, olha, isso é controle biológico para evitar veneno. Todo mundo foi olhar que estava junto, entendeu? Você está vendo como que atrai, né? Que bacana, nossa, de quem será que é esse milharal? Todo mundo queria saber. Nós estávamos em 4. Então, assim, esse novo é um pouco difícil de aceitar, mas ele traz orgulho também para a empresa, sabe? A gente quer pertencer a algo correto, a algo ético, e limpo ambientalmente falando. Então, assim, como é que você vai até fazer uma publicidade de um produto que você sabe que ali atrás foi produzido contaminando? E nem pode também, né, porque com essa questão da tecnologia hoje, se você for querer, né, dizer que faz, mas não faz, Não dá não mais, dá mais, não dá mais. porque você está automaticamente tá exposto, Exatamente, né, está tá exposto. exposto e você não pode não deixar de fazer, né, Júlia, Tem você tem uma que não tem legalmente falando, não tem como. Tem uma empresa que ela foi punida e o dono me chamou, né, por causa da gestão. Falei: "Mas o que que aconteceu?" Ele falou: "Eu não sei o que que aconteceu, Júlia, ninguém entrou aqui e chegou a multa aqui para mim, entendeu? Eu não sei como que eles viram". Daí eu falei assim: "Eu sei, tem satélite, tem drone. drone", entendeu? Ele não acreditava, e a Polícia Ambiental fez um trabalho tão perfeito que ela fez as fotos corretas, tudo com drone. Ela foi até lá, não olhou tudo, porque tem coisas que você nem precisa olhar, porque o drone olha melhor do que você. E ela sistematizou isso no laudo, né, e mostrou. Daí ele estava indignado. Eu falei assim: eu te avisei que não precisa ninguém vir aqui, tem outros mecanismos tecnológicos que vão evidenciar isso. O outro exemplo ali, até você jogar, né, algo fora Sim, no meio do caminho, "Não, estou indo na rodovia aqui, vou abrir, vou jogar", tudo não, monitorado, tudo hoje está tudo monitorado. filmado, você não tem Exatamente. como fazer isso, porque você é punido. E mesmo não sendo da empresa, mesmo você, né, da comunidade, você é, da sociedade, você é punido. Aham, Você vai com o teu carro, joga o seu lixo para fora, você está sendo filmado, está sendo né. filmado. Tem aquela carinha assim: "Olha, só sendo Em filmado todo lugar. em A todo nossa lugar". região, então, ela é toda monitorada, tem câmeras em todos os lugares, né, você veja bem, acontece um acidente aqui, outro ali, rapidamente a mídia consegue juntar imagens, né, e busca isso. Então, assim, mas é muito mais lucrativo fazer certo, gente, eu posso garantir isso para vocês. Pessoal, nós estamos já quase terminando aqui o nosso bate-papo, então eu vou fazer aquelas perguntinhas, assim, bem rápidas para a Júlia, para ela responder bem rapidinho. Tecnologia. Veio para somar, seja a IA, seja equipamentos, a gente tem que se adaptar e usar de forma positiva. Políticas ambientais. São boas, mas muitas vezes elas ainda não viabilizam para o pequeno. Então, assim, é como eu reclamei, né? Eu acho que uma prensa, alguns produtos, uma empilhadeira, tem que ter, principalmente para quem faz reciclagem, eu lido muito com reciclagem de metal, de plástico,
tem que estar muito mais acessível nesse sentido. Fomento. Fomento, a gente tem, né? Não dá para reclamar. Então, assim, há fomento. Infelizmente, o que está pegando a reclamação é a carga dos juros, que está alta, né, para financiamentos, mas ele existe, o fomento, que a gente precisaria melhorar é os juros, que eu vejo o empresário reclamar. Dentro da empresa, há separação de gestão empresarial e gestão ambiental? Ainda há, né? Então, assim, as empresas estão tentando somar isso, né? Mas ainda elas têm um olhar primordial para a produção e para o lado financeiro da empresa. E aí depois vem essa parte tributária, trabalhista, e depois que vem ambiental. Para o futuro, qual que é a tua percepção? A minha percepção é que isso não tem como nós não melhorarmos, né? Porque as mudanças climáticas estão aí e daqui a pouco, né, a gente vai ter, se a gente não se cuidar, até no Brasil ter bunker, né, para se proteger. Olha lá o sul, né? Então, assim, as ventanias que nós estamos pegando, a gente já sofreu isso em equipamento de tratamento de efluente, destruiu uma ventania. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que criar, como eu falei, incutir dentro do ser humano que a causa é nobre e ela é nossa, ela não é do governo ou das políticas públicas, mas que ela é do ser humano também, primordialmente. Julimari, quero agradecer você por ter participado aqui do Impacto Ambiental. É muito gostoso quando a gente conversa, né? Uma pessoa Muito assim bom. que fala sobre a parte da gestão, mas que com essa paixão que a gente vê que você, né, fala da paixão. Agora, a última pergunta, assim, quem é Julimari? Fala da sua consultoria, você tem uma empresa de consultoria, onde que nós podemos encontrar vocês? Uma empresa que vai nos assistir aqui, que vai ficar interessada, onde que eu encontro a... Então, nós estamos localizados na Avenida Horácio Racanelo Filho, 5570, no edifício São Bento. Nós somos uma consultoria que é jurídica e ambiental, tá? Então, lá nós lidamos desde a multa, da parte ambiental toda, né? Desde, como eu falei, de todos os projetos ambientais, o licenciamento ambiental, os relatórios ambientais necessários, e também tem lá o setor jurídico que é ligado, mas é à parte, né? É outro setor. E o nosso forte é a parte de licenciamento ambiental. Nós temos como que eu diria, uma carteira boa hoje de várias indústrias. Nós atendemos no Paraná, desde acima ali de Londrina até a Cidade Gaúcha, a toda a região aqui nós temos clientes, assim, Atalaia, Nova Esperança, Cianorte, toda a região, a carteira de clientes é bem grande, o trabalho é grande, né? E realmente eu tenho uma paixão mesmo. Então, assim, eu até falo, até no órgão ambiental, eu defendo as empresas. Eu falo assim, ó, se ele crescer um degrau, ele cresceu. Todo ano tem que crescer um pouquinho, mas ele cresceu. A gente não pode se retrair e ter um retrocesso, porque assim é um tema que envolve uma mudança de pensar, não é só econômica, né? E muitas vezes mudar esse pensar da pessoa, de um empresário que muitas vezes, no nosso caso, recebeu até da família, né? São empresas familiares que tem essa dificuldade, né? Então, assim, qualquer avanço é um avanço que vem para somar e para melhorar. Eu acredito que a gente vai melhorar ainda mais. Isso daí, maravilha. Hoje nós falamos, então, pessoal, sobre gestão e tecnologia ambiental, com a Julimari Oliveira, para falar, né, para vocês entenderem um pouquinho da parte de gestão. Ela que deixou também, né, a consultoria, a empresa dela, que se vocês tiverem ali com algum interesse, né, de procurar, né, ela já está deixando aqui. E é isso. Impacto ambiental é justamente
para levar para você conhecimento, para levar para você todas as informações possíveis para que você mesmo tome as suas decisões. Você quer melhorar, você quer mudar o hábito, você quer mudar o costume, você quer pensar de uma forma inteligente, diferente, ser criativo dentro do meio que você vive, porque meio ambiente, né? É o meio que nós estamos convivendo, é o meio que nós estamos vivendo e é o meio que nós vamos estar deixando para as nossas próximas gerações. Então, é isso que nós estamos querendo passar para vocês aqui dentro do impacto ambiental. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Na próxima terça-feira, nós vamos estar com outro assunto aqui, falando também de tecnologia. Sempre, né, nos acompanhe. E obrigado também pelo feedback de vocês, né, pessoal? Então, estão sempre passando informações para mim dos conteúdos que vocês querem, né, querem que eu traga aqui para vocês. Esse conteúdo, Gilmar, foi um, né, que foi solicitado. Fale um pouco, né, trazer um pouco mais da parte de gestão, de meio ambiente, da parte de tecnologia. E nós viemos aqui, somos você e você falou um pouquinho, né? Então, eu quero agradecer, tá, a sua visita. Sempre, qualquer novidade que você tem, sempre vem aqui, o espaço está aqui. Será um prazer, venha estaremos falar aqui e venha falar um pouquinho da gestão ambiental. Isso. E sobre licenciamento ambiental, Também, porque eu deixei anotado aqui que vai ser um outro assunto que nós vamos estar falando também no futuro. Já fica o convite aqui para a gente combinar de você retornar. Pode Pessoal, agendar. Vocês que estão ali, então, até a próxima terça-feira, ok? Tchau! Na TV Engar, o programa que conecta você a